competitividade, é sobrevivência, eu diria. Então, não tem jeito. As empresas, elas também têm que abraçar a diversidade para estarem preparadas para receber essa geração que vem, que está aí, que está vindo, e que é uma geração que tem muito mais intrínseco neles assim, a valorização da diversidade, né? Então, quando a gente vê as empresas fazendo todo esse trabalho de marca empregadora, enfim, essa geração, assim, ela fica atenta a essa questão de diversidade também, porque isso mostra uma empresa moderna, mostra uma empresa preocupada, né, socialmente preocupada, mostra uma empresa inovadora, e isso atrai os profissionais e essa geração muito, sabe? Então, as empresas têm que estar preparadas para abraçar essa nova geração e isso passa por diversidade. E eu diria, assim, que todos nós temos um papel nisso, né? E dentro de que todos nós temos um papel nisso, a Prospecta, obviamente, também, né? Então, claro, eu não vou impor, assim, candidatos aos meus clientes, mas mesmo que no momento inicial se perceba alguma resistência, eu posso, né, no momento que eu apresento candidatos, colocar, mesmo que eu entendi que a preferência era por um homem, colocar uma mulher que tem todas aquelas competências, que como tu diz, né, Jô, competência não tem sexo, competência não tem cor, né? Então, assim, eu incluí apresentar. Então, é uma forma de ir educando e ver que sim, pode ter alguém com aquele perfil que não é um homem, que não é um jovem, que não é um heterossexual, né? Então, também tem o papel de todos nós nisso. Mas, enfim, estamos num aprendizado todos. E sem dúvida que a consultoria, né, a Prospecta, tem um papel de educação nisso, né, Marta? Não tem dúvida disso. Bom, lugar comum, o mundo não é mais o mesmo, os empregos não são mais os mesmos que eram há 6 meses atrás, e a gente está precisando se descobrir e se adaptar a essa nova ordem das coisas, assim. Eu tenho para mim que isso já vinha acontecendo, ou seja, as competências, estou falando de competências, tá? As competências, elas já vinham sofrendo uma série de mudanças aí. Mas que a pandemia, na minha opinião, e eu creio que na maioria, acelerou esse processo. Quais são, na tua opinião, Marta, as competências essenciais hoje para um executivo média gerência, digamos que é o grande foco do teu trabalho, né? Eu concordo contigo, Helga, assim, a pandemia ajudou a acelerar e quase dizer sedimentar, assim, sabe, o que vinha se falando, né? E falando um pouquinho, assim, o que vinha se falando, porque daí a gente, né, faz esse link com as competências. A gente, né, estava num mundo industrial em que, assim, rígido, em que a resistência, né, assim, a ideia de manter o status quo, de não mudar, era muito mais esse o foco, e entra no mundo digital, em que a flexibilidade, a agilidade é o que está posto, né? E daí o que a gente vinha falando, né? A gente vinha falando e que agora, né, tá aí. Flexibilidade, agilidade, assim, gestão adaptativa, um planejamento que a gente fala muito, assim, né? Vinha se falando de ciclos curtos, né? Que são as metodologias ágeis que estão aí. Solução de problemas, assim, de inovação, usando design thinking de uma forma super mais desestruturada do que a gente fazia antes, estruturas menos hierárquicas, lideranças mais próximas, né? Então, tudo isso que a gente já falou que está posto e que, para mim, inclusive, não tem mais volta, traz as competências para né, nesse cenário. E eu diria assim que as competências, tem algumas que antes já se falava muito e que nossos clientes da Prospecta traziam assim frequentemente, e tem umas que são muito do momento, né? E competências daí, só separando, né, eu acho que a gente deve falar de habilidades e de conhecimentos, que eu acho que são as duas questões que envolvem competências. Então, habilidade, eu diria, em primeiro lugar,
eu falaria de garra, tá? Garra, que eu entendo que ela é que é a junção de paixão e de persistência, resiliência, né? Que ela é guarda-chuva para uma série de outras, né? Que é a guarda-chuva para o senso de propriedade, o ownership, que a gente fala, é guarda-chuva para o aperfeiçoamento constante, para assim, porque no momento que tu é resiliente, né, não deu certo, mas eu vou lá, eu vou continuar, eu vou buscar, não se resigna, né? É o guarda-chuva para determinação. Então, assim, a garra, eu diria que é a competência que sempre teve posta, né, e que é guarda-chuva de muitas outras. Mas, além disso, eu diria criatividade, curiosidade, né, e eu estou falando o que eu diria, mas o que eu ouço dos clientes, tá? Então, curiosidade, a flexibilidade cognitiva e de relacionamento, né, eu acho que o cenário atual exige um pensamento muito mais ágil, e daí a gente trabalhar essa flexibilidade é importante. A comunicação eficaz, o trabalho em equipe, daí junto entra a colaboração e foco em resultado. Eu diria que essas habilidades eu colocaria como as que eu ouço muito frequentemente dos meus clientes e as que aí mistura o que sempre existiu e algumas que são muito atuais, sabe? E daí, falando de conhecimento, que está tudo no mesmo barco, né? De conhecimentos, eu diria que tecnologias, gente, assim, desde o Excel avançado até, assim, linguagens de aplicativos, de banco de dados, ou algumas tecnologias muito específicas de cada caso, mas, assim, tem que abraçar a tecnologia e ferramentas de gestão atuais, assim, né, que é o que eu falo, metodologias ágeis, eu acho que também tem que ir atrás dessas, já está aí, né. Idiomas nem se fala, enfim, acho que essas são os que sempre me aparecem muito e eu acho que estão muito atuais também. Certo. Legal. Marta, até reforçando essa perspectiva da gente ter consciência do quanto a gente precisa estar com a mente aberta e receptiva a novas ideias, porque hoje, nesse período de 5 meses de pandemia, a gente pode facilmente ficar obsoletos. A despeito, alguém com 80 anos pode estar obsoleto ou alguém com 18 anos também. Então, a gente precisa ter um mindset de crescimento, um modelo mental de crescimento para estar sempre aprendendo. E há uma mudança no mercado de trabalho que me chama a atenção. Durante anos e anos, eram as empresas que selecionavam os seus talentos, e hoje a gente já tem o fomento da expressão marcas empregadoras, ou seja, essa forma de ver o mercado de trabalho está mudando para um outro tipo de avaliação, em que o potencial talento, ele que escolhe onde ele vai trabalhar, e isso para mim é muito interessante. Eu quero que você traga mais desse conceito para nós, porque isso é um sinal claro